Bom dia, pessoal do 8º ano. Me chamo Letícia, sou estudante de Geografia do Instituto Federal. Hoje nós vamos continuar seguindo o PET, semana 2, página 52. O tema é Povo Brasileiro. Dentro desse tema, nós também vamos falar sobre pirâmide etária. Então, vamos lá. Aqui nesse primeiro slide, eu só coloquei as informações para vocês seguirem certinho, porque é o mesmo texto que tem no PET e tem aqui nos slides, só que eu coloquei umas imagens a mais, umas informações a mais para vocês visualizarem melhor. Vamos começar aqui, então, recapitulando. Antes disso, a gente precisa ter uma certa noção de que, assim, o povo brasileiro, ele é formado por uma miscigenação. O que é uma miscigenação? A miscigenação é a junção de várias raças, vários povos. Então, no caso, aqui é um povo formado por portugueses, espanhóis, italianos, alemães, africanos e, não podendo esquecer, principalmente dos indígenas que aqui já estavam quando os portugueses chegaram. Entre outros povos, obviamente. Então, vamos lá. Em 2020, a população absoluta, ou total do Brasil, ultrapassa 210 milhões de habitantes, o que fazia do país ser o sexto mais populoso do mundo, pois cedeu seu quinto lugar ao Paquistão. Então, a gente pode ver que o Paquistão cresceu mais do que o Brasil nesses últimos anos. A tendência é que continue aumentando o número. Aqui a gente tem a imagem pode-se notar que é antiga por ser preto e branco, e tem de negros, deve ter portugueses, franceses. A miscigenação realmente mostrada nessa imagem. E aqui do lado temos 2 indígenas. Então vamos continuar. A população brasileira se distribui irregularmente pelo território. O que isso quer dizer? Que, tendo as 5 regiões e os 27 estados, contando já com o Distrito Federal, não é proporcionalmente dividido a população brasileira. Tipo, certinho, tem igual em todos os estados. Os estados do Sudeste e do Sul são mais povoados e existem uma população maior do que em relação ao Norte, ao Nordeste e também ao Centro-Oeste, mesmo a capital brasileira ficando lá. E a gente pode medir a concentração de gente por quilômetros quadrados. Essa imagem aqui, da esquerda, é um quadro muito famoso aqui no Brasil. Nesse quinto slide, a gente pode ver exatamente o que eu falei ali em cima sobre a miscigenação. Bom, aqui a gente sabe que a densidade demográfica... O que é a densidade demográfica, antes de tudo? A densidade demográfica, ela é o número de pessoas que tem por quilômetros quadrados, falando numa linguagem mais simples. Por exemplo, a média de aproximadamente é de 24 habitantes por quilômetros quadrados no Brasil, mas isso não é regra, o que quer dizer que no estado de São Paulo, de Minas, Rio de Janeiro, é muito mais do que 24 habitantes por quilômetro. Agora, no Nordeste, no Norte, pode ser menos. Então, vamos lá. Aqui, a gente pode ver também que nas faixas litorâneas tem uma concentração maior de população. E que ele é considerado um país pouco povoado. As imagens daqui eu peguei para mostrar a cultura mesmo, a cultura indígena, batendo de frente com a cultura portuguesa, e aqui um boitatá, no carnaval. Agora a gente já vai entrar em pirâmide etária. A gente sabe que a pirâmide etária ela é um gráfico que representa a distribuição da população masculina e feminina numa faixa etária. Então, o que isso quer dizer? Que aqui no exemplo a gente tem 2013, 2040 e 2060. E a gente pode notar que em 2013 a população de idosos era bem menor
do que vai ser em 2040 e 2060. Isso quer dizer que o país está envelhecendo e não está nascendo gente. Então, por exemplo, mas a gente pode notar que em 2013 a base da pirâmide era pequena e vai diminuir mais ainda. Aqui a gente tem bastante jovens, em 2013 a gente tem bastante jovens e adultos. 2040 mais ainda, e 2060 a gente já diminui os adultos e jovens e chega mais para idosos. Então aqui eu vou dar uma lida aqui. Então, a pirâmide etária brasileira está sofrendo modificações ao longo das décadas em relação à expectativa de vida. Foi exatamente o que eu expliquei aqui, que em 2013 havia muito mais pessoas nascendo do que vai ter em 2040 e 2060. Não muito, né? Porque não tá muito grande. Agora vamos aqui. A gente vai comparar agora 1980 e 2017. Então vai. Em 1980 predominava uma base larga. O que a gente fala aqui, ó. Estava nascendo mais gente e tinha menos idosos. Então vai. Revelando um grande número de jovens, que indicava a elevada taxa de natalidade. O topo estreito da pirâmide mostrava um reduzido número de idosos, revelando a precariedade na qualidade de vida, principalmente a má qualidade dos serviços públicos. Aqui eu trouxe uma charge onde a gente pode ler, ó. Ué, caiu no buraco? Da prefeitura ou do estado? Aí mostra o idoso, da Previdência. O que quer dizer? Que no Brasil, sempre e até hoje a gente pode falar que os idosos são deixados de lado. Agora vamos ver aqui em relação a 2017. Já na pirâmide etária de 2017, aponta o predomínio da sua população na faixa etária de adulto, de 20 a 59 anos, o que representa um ponto de atenção relacionado ao sistema de previdência social. Porém, observa-se também uma ampliação do topo, ou seja, presença de mais idosos, que indica maior expectativa de vida. Então, a gente pode notar que teve um crescimento na população de idosos. Isso quer dizer que melhorou a qualidade de vida em relação a eles. Mas, se a gente for notar, em 2017 ainda tem bastante nascimento, mas melhorou aqui em cima, nos idosos. Na faixa de adultos, que é dos 20 aos 59 anos, tá bem grande. Agora, a gente pode fazer uma comparação e notar que tanto aqui, por exemplo, a gente percebe que os adultos, os idosos, as mulheres vivem mais do que os homens. Por quê? Porque a gente pode notar que, querendo ou não, as mulheres elas têm uma preocupação com a vida melhor do que os homens. Então, isso faz com que elas vivam mais. Agora, aqui é uns exemplos de pirâmide etária. Aqui a gente tem de 2012 e 2016. E aqui a gente tem 1950, 1985 e 2020. Então, aqui, ó. 2012 é o risquinho aqui e 2016 é o tracinho. Então, vamos lá. A gente pode notar aqui que também tem uma taxa de natalidade alta e que melhorou também a taxa de mortalidade. Então, os idosos estão vivendo mais. E que tem muito mais mulheres do que homens, né? Tipo, em relação a qualidade de vida mesmo. Aqui a gente pode ver que a base em 1950 era muito grande e o topo a gente quase não enxerga. Agora, em 1985, a base continua larga, mas ela já vai aumentando em relação ao topo. Aqui no topo já aumentou bastante, já dá para ver melhor. Agora a gente vai dar uma olhada nos exercícios que tem para resolver do PET. Então vamos lá. Ó, eu vou ler com vocês e vou dar uma explicada. Observe o mapa de densidade demográfica e responda. Então vamos lá, vamos ver a densidade demográfica por região.
No norte, a gente tem 4,65 habitantes por quilômetro quadrado. No Nordeste, a gente tem 36,84 habitantes por quilômetro quadrado. A gente já vê uma diferença bem grande entre o Norte e o Nordeste. Agora, o Centro-Oeste, a gente tem 9,88 habitantes por quilômetro quadrado. Também é maior que o Norte. Então, a gente pode notar que no Norte é o lugar menos populoso do país. Então, vamos lá. Sudeste, 94,04 habitantes por quilômetro quadrado. E o Sul, 51,4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, vamos ver quais são as perguntas. Explique a afirmativa. A população brasileira encontra-se má distribuída pelo território, utilizando dados representantes no mapa. Então, vendo aqui o mapa, a gente pode responder essa afirmativa. Por quê? Por que em relação ao Sudeste e o Norte, a gente tem uma diferença tão grande? Agora vamos ver a B. Cite 2 motivos que justifiquem a baixa densidade demográfica da região norte do país. Então, a gente observando aqui, a gente pode ver, na verdade, se a gente for pensar direito, com a A gente já consegue responder a B. Mas sempre observando o mapa de densidade demográfica. Vamos ver a 2, vamos lá. No mapa de densidade demográfica por região brasileira, como está classificado o estado no qual você vive? Porque ele possui essa contingente populacional, esse contingente populacional. Então, o que a gente tem que explicar por aqui? A gente vai chegar nesse mapa aqui e vai olhar. A gente mora em qual região? Sudeste. Então, eu quero que vocês expliquem o porquê que o Sudeste tem muito mais, no caso, a gente tem que focar no estado que a gente vive. Então, Minas Gerais. A gente vai pegar Minas Gerais e ver por quê que em Minas tem esse contingente de populacional. Agora, o 3. Eu vou ler com vocês as afirmativas que tem que colocar verdadeiro e falso, comparando observando as pirâmides etárias de 1970 e 2000. Então, vamos lá. Olhando aqui, vamos dar uma olhada primeiro nas pirâmides. A de 1970 é aquilo que a gente conversou lá na explicação da aula. A base é grande e o topo é pequeno. Agora, em 2000, o topo já aumenta e a base continua larga. Então, quer dizer que tanto tá nascendo gente como tá tendo uma taxa de mortalidade baixa, porque aumentou a quantidade de idosos. Vamos lá. Assinale verdadeiro para afirmativas verdadeiras, V para afirmativas verdadeiras e F para afirmativas falsas. A população brasileira está se tornando cada vez mais jovem. Aí vocês colocam se vocês acham que é falso ou verdadeiro. A população brasileira está envelhecendo ao longo dos anos. A estrutura etária da população pouco tem mudado ao longo dos anos. A população masculina predomina em relação à feminina. O número de idosos ultrapassou os jovens de 2000, até 2000. Então vamos lá. Depois vocês colocam quais vocês acham que é, se é verdadeiro ou se é falso. Agora, na última questão, observe a imagem. Éramos 6, seremos 3. A fecundidade brasileira despencou em total de filhos por mulher. Em 1960, a brasileira tinha em média 6 filhos. Em 1980, passou para 4 crianças. Em 2000, eram 2. Em 2020, a média será de 1,5. Vamos lá, ler a questão A e B. O que a análise da imagem nos permite concluir sobre a dinâmica da população brasileira? Então, a gente tem que observar essa imagem e ver por que e quais são os motivos de que, ao longo dos anos, está diminuindo a quantidade de filhos que as mulheres estão tendo. Aí vocês escrevem a resposta, de preferência completa. Quais as consequências do fenômeno populacional representado? Então, no caso, aqui a gente vai ver essa tabela aqui, essa pirâmide aqui, vai explicar exatamente o que a gente tem que falar aqui na 2. Por que esse fenômeno está acontecendo e quais são as consequências? Então, nisso a gente consegue observar. Então, galera, é isso. Obrigado pela atenção.